porque é um instituto cultural. Tá? Como instituto cultural, ele tem como pressuposto básico, né, apresentar, levar à comunidade, à sociedade, tradições, comportamento, né, e memória, lembranças, de uma população, de um povo. E sendo de duas populações citadas, no caso Brasil, mais especificamente a Bahia e a Alemanha, tá? Ele tem assim como ideia básica justamente apresentar aquilo que essas duas populações têm de comum, tá? De seus comportamentos, de suas tradições, de sua cultura, tá? E exteriorizar isso, né? Então é ampliar o conhecimento, é a vivência, né? Sem perder a própria identidade, tá? Então para mim isso foi fundamental, tá? E eu acho que já antecipando inclusive outras ideias que vêm mais à frente aí, o pressuposto que o ICBA tem e com o qual eu me identifiquei já na época. E por conta disso eu acompanhei na década de 70, até o tempo que eu fiquei aqui e depois, quando eu retornei novamente, uma série de eventos que aqui aconteceram, tá? De palestras, de apresentações musicais, de cinema, de peças de teatro, de exposições, enfim, todas as atividades culturais que aqui se apresentaram e muitas me marcaram profundamente, em cada época, em cada período. E o ICBA era um dos centros de concentração das pessoas da universidade, dos meios culturais, etc., que se encontravam aqui para poder exteriorizar o que eles têm a apresentar, a sentir, mostrar seus sentimentos. Os debates, as reuniões, né, aconteciam aqui. O ICBA era um polo de atração nessa época e a gente frequentava aqui porque ele dava realmente uma certa segurança que a gente não tinha no dia a dia nas ruas de Salvador e do Brasil. Década de 70, de 80, teve um debate muito interessante aqui, por exemplo, sobre... Isso foi em 98 já, que eu me lembro, as revoluções estudantis da década de 60, 68, tá? Na Alemanha, na Europa e no Brasil. Como foi o ano de 68? E isso também, vamos dizer assim, em termos comparativos, semelhanças, diferenças, o que foi aquele período, tá? Da geração que queria modificar o mundo, tá? Porque havia realmente uma demonstração no nível do consciente e no nível do subconsciente de que alguma coisa não estava dando certo. Os debates, todos eles que aconteceram aqui no ICBA, para mim, carregam uma certa carga de premonição, de uma antecipação. Essa antecipação, esse feeling, tá, é em relação a temas, vamos dizer assim, que são atuais no momento, mas que serão agravados no futuro. Isso, estou falando da parte dos debates e das discussões, mas do ponto de vista do lazer, da cultura, é a mesma coisa, tá? A experimentação, as novas formas de dança, de apresentação teatral, as novas estruturas musicais, a música dodecafônica apareceu assim, de experimentação musical, e você mudando, né, os tons que você vai usar. O ICBA sempre foi um centro de experimentação nesse sentido. Agora, o que me marca também, no caso que me marcou na época, é justamente toda a abertura que o ICBA sempre teve para as apresentações, interpretações, as colocações das mais variadas comunidades que representam o povo de Salvador e da Bahia e do Brasil e de fora do Brasil. Então, essa abertura, né, como eu já citei, eu achei fundamental. E no caso daqui, da nossa casa, Salvador, tá, muito mais. Seja na forma de dança,
seja uma forma de estimular grupos emergentes e carentes, tá? Que não teriam outro espaço ou que teriam muita dificuldade para obter outros espaços, encontraram no ICPA durante esses anos todos. Tá? Para mim, isso é um ponto fundamental. O Goethe-Instituto, o ICPA, como centro cultural, ele sempre estimulou o crescimento e o enriquecimento cultural das pessoas. Tá? Nós não somos um indivíduo, nós somos uma coletividade. Então, a gente se expressa como indivíduo, mas a gente fala para uma comunidade. E a gente representa essa comunidade. Então, eu acho que o ICPA, tá, sempre fez isso. Tá? E sempre fez isso em termos de apresentações de teatro, de palestras, de várias formas de expressão, tá? Como eu digo, com prazer ou com dor, tá? Com sentimento ou com a razão, com todas as linguagens, com a própria língua, com a expressão corporal, com a expressão visual, com a expressão auditiva. Então, essas são as formas que o ICPA sempre usou aqui para que essas comunidades, indivíduos, pudessem se expressar. Eu acho isso que foi uma das marcas fundamentais, e ele sempre se apresentou como um espaço aberto para essa discussão, tá? com respeito às diferenças, com proteção ao mais vulnerável e com, vamos dizer, confronto com direito ao contraditório. Ou seja, o debate é sempre a apresentação de ideia, a apresentação de uma outra ideia, do confronto delas, dela nasce o debate e nasce uma solução construtiva. O ICPA sempre teve isso como meta. Para o futuro, ter em mente, primeiro, vamos dizer assim, alguns aspectos que eu acho centrais, que são o humanismo e o amor ao próximo. É por aí. É um aspecto. Por quê? Porque as diferenças, elas existem. E as diferenças são bonitas. Tá? Tudo igual seria absolutamente monótono. Claro. Então, eu acho que esse é um dos aspectos e que é estimulante. E que é o conhecimento do próximo, o entender o outro. Uma das linhas que eu acho que é importante é que um centro cultural que envolve duas comunidades ou mais diferentes, elas têm que ter como meta exatamente isso: trocar informações, trocar experiências sem perder a sua identidade. Porque isso é crescer. Eu cresço com o que aprendo do outro sem ter que me destruir, sem ter que me anular. Eu posso me reformular, tá? Eu posso mudar algumas ideias, devo, inclusive, me atualizando. Mas o confronto em sociedade dessas ideias, né, dessas culturas diferentes, tá, elas levam a isso.